sou a Rebeca, paz do Senhor. Oi, eu sou a Rebeca, paz. A paz do Senhor. Eu sou a Rebeca. Eu não sou a Rebeca. Não é não. Eu sou a Larissa. A paz do Senhor. E hoje eu estou aqui com duas Rebecas. É isso mesmo. Em dose dupla. E nós vamos conversar com vocês, falar com vocês sobre a aula de número 8, que tem por título Deus e a sua Igreja. Então, e aí? Bora lá começar essa aula? Bora! Bora! E antes de começar, deixe o like, faça um comentário, interaja com o chat. E você, visitante, você é muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. E vamos orar para a aula começar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais um dia, te agradeço por este momento, meu Pai. Eu venho te pedir que o conteúdo possa fixar na cabeça dos adolescentes e que eles possam ser luz na vida de outras pessoas a partir dessa aula, meu Pai. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. E bora pro Espada Afiada. A paz do Senhor para adolescentes. Eu sou o Flávio Eu sou o Gabriel. e nós viemos para gravarmos mais um Espada Afiada. E você já pegue a sua Bíblia porque já vamos começar. Lembrando que a nossa Bíblia é do devocional Robert McCheyne e os livros são divididos em cada dia do ano. Então não fiquem de fora. Vamos ver quem acha mais rápido, eu ou vocês. E a referência é Colossenses 1:18. Achei. Página 369. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e é o primogênito, dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Então foi isso, pré-adolescente. Se você achou o primeiro, deixe nos comentários e até a próxima. Tchau. Muito bem, agora que a gente já leu o texto do dia, nós vamos começar a falar da nossa aula de hoje. Então, no Antigo Testamento, Deus formou a nação de Israel. E ele formou a nação de Israel para eles serem os representantes do Senhor nesse mundo e anunciar o nome dele para os outros povos. Mas o povo de Israel era um povo ruim. Desobediente, não honrava a Deus, Deus falava, eles não se arrependiam, e depois eles se arrependiam, depois eles faziam coisa errada de novo. E o povo de Israel não cumpriu a sua missão. Então o reino foi tirado de Israel e Deus deu a outra nação para cumprir a missão de transmitir a palavra do Senhor. E essa nação é a igreja. Então Deus escolheu a igreja para poder transmitir a mensagem e representar ele nesse mundo. E Deus tem alguns propósitos com a sua igreja aqui na Terra. A revista traz 4 desses pontos, que são ligar os salvos no hall de membros celestiais, blindar a igreja da morte. A igreja tem a função de ser testemunha de Jesus E socorrer os necessitados. Então, Rebeca, estar ligado com a igreja é estar ligado ao reino de Deus? É isso aí. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, mesmo que a gente possa ficar separado em várias igrejas, na verdade, a gente é uma igreja só mundial, um corpo só em Cristo Jesus. Muito bem. E então, ninguém é igreja sozinho, né? Com certeza. Então, se né? alguém diz assim, mas eu sou a igreja, tá errado. Não, lógico. Você vai ser uma mão ambulante assim, andando sozinha? Mas tem gente que pensa assim, sabia? Não acredito. Eu não preciso ir pra igreja, porque eu sou a igreja. Se Cristo está em mim, eu não preciso de um lugar específico para adorá-lo. Eu posso adorá-lo em qualquer local, porque se Cristo está em mim, eu sou a igreja. Então não é assim que funciona, né, Rebeca? Claro A pessoa não pode escolher falar que eu sou a igreja e decidir simplesmente não ir para a igreja, porque para ela fazer parte desse corpo, ela precisa estar ligada em um hall de membros em uma igreja física, local.
Você vê como Satanás, ele é astuto, né, Larissa? Ele não vira pra você e fala, não, você vai sair da igreja. Ele vai virar pra você e vai falar, você pode ser igreja em casa. Agora ficou fácil. Olha a sutileza do diabo pra conseguir entrar na mente das pessoas e tirar as pessoas da presença de Deus. E é isso que o diabo tenta fazer o tempo todo, né? É exatamente isso. Então o diabo, ele tá sempre atrás da igreja. Nos 3 primeiros séculos, logo quando a igreja foi formada, milhares de cristãos foram mortos, perseguidos pelos imperadores romanos, por todas aquelas pessoas daquela época, homens que se declaravam inimigos dos cristãos. Então os apóstolos, a maioria deles morreu de forma trágica. Eles morreram crucificados de cabeça para baixo, decapitados, queimados, apedrejados, de diversas formas terríveis, porque não podia ser cristão e eles eram perseguidos. Os crentes eram jogados em arenas, os leões comiam e ainda hoje isso acontece. Não acho que não existe perseguição hoje, não. Hoje tem cristãos morrendo em países do Oriente, países islâmicos. Essas pessoas são perseguidas e mortas por causa do evangelho. Pois é. E nós, muitas vezes, não valorizamos a liberdade que nós temos hoje de adorar e de ser igreja aqui na igreja, no templo. Larissa, realmente é muito triste a gente não valorizar esse tipo de coisa. Mas a gente tem outros 2 propósitos. Fala aí, então, Rebeca. A gente tem que ser testemunha de Cristo. Testemunha de Cristo. E a gente tem que ajudar os necessitados. Ajudar, isso aí. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente precisa ajudar o necessitado dando recurso, é aquela pessoa que não tem um alimento, aquela pessoa que não tem um dinheiro legal. Mas aí, Larissa, você já pensou que às vezes a gente tem um amigo que ele tem tudo. Tudo. Ele tem o celular da moda, ele tem o videogame novo, ele tem tudo. Mas ele não tem Jesus. Ele é um necessitado, porque ele necessita de Jesus. E quem vai falar de Jesus, Larissa? A gente. Quem? Por meio de quê? Do nosso testemunho. A gente tem que ser testemunha em todo lugar, não é? Exatamente. E além de pregar o evangelho, a igreja também precisa demonstrar esse amor. Também não é só falar, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, se você tem um bom testemunho, se você diz que tem fé e não tem boas obras, aí não dá, né? Aí não dá, tá errado. Tá errado. Então, as obras, elas precisam andar lado a lado com a fé, lado a lado com o bom testemunho. A Bíblia fala que na igreja primitiva, eles já faziam esse trabalho. Eles ajudavam os pobres, as viúvas, eles davam alimento. Então, isso não ficava só na palavra deles, mas também nas ações. Exatamente. Olá, pessoal! Eu sou o engenheiro Pedro Rocha Fortes e hoje vamos mergulhar num conceito fascinante. A pedra angular. Sabia que na Bíblia Jesus é considerado a pedra angular? Mas o que significa isso? Eu vou explicar para vocês. Para isso, nós vamos viajar lá para os tempos antigos. Para a construção de estruturas monumentais, como templos e palácios, a pedra angular era o principal fundamento para a construção desses edifícios, porque sem ela, o edifício poderia cair ou desmoronar. Imagine que você está construindo um arranha-céu. A pedra angular é como se fosse o alicerce principal, que posicionado com muita precisão para que a estrutura esteja bem estável. Agora, preparem-se que vai vir algo que vai explodir suas mentes, explodir. Dizer que Jesus é a pedra angular é a mesma coisa que falar que ele é o fundamento principal da fé cristã. Ele traz redenção e salvação. Ele está unindo os cristãos com comunhão e propósito. Assim como a pedra angular traz estabilidade e integridade para os edifícios, Jesus traz direção e significado para a vida do cristão, ajudando e capacitando para lidar com os problemas da vida. Em Efésios 2:20, nos lembra disso, destacando que Jesus é a principal pedra angular, onde os edifícios da fé cristã são construídos. Ele é o alicerce
de um grande templo espiritual, no qual os crentes crescem com direção a uma comunidade santificada e madura. E por hoje é só. Tchau para adolescentes! Agora que o nosso convidado engenheiro explicou, eu entendi o que é esse negócio de pedra angular. Tá, mas então voltando a falar sobre Jesus ser a pedra angular. Bom, pois é, Jesus é o alicerce que sustenta a igreja. Sem ele, simplesmente nos primeiros anos que a igreja existiu, depois, sem Jesus, não ia existir mais. Então, sem Jesus não tem igreja. Não tem igreja, não tem como isso acontecer. E a igreja já passou por vários momentos difíceis, doenças, perseguições, prisões e sei lá o que, mais o que. Um monte de coisa. Perseguição. Sim, tem a ver com essa música, me lembrou essa música. Mas, como ela estava firme na rocha que era Cristo, ela nunca parou. Glória a Deus. Então, como diz a música, né? Ninguém pode parar o quê? A igreja do Ô, Senhor. glória! Dá um glória aí, Dá um glória aí, adolescentes. dá. Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições. Então a igreja passou por todas essas dificuldades e ainda passa. Mas Jesus também fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo e ele está conosco, nós também venceremos junto com ele. Ô, glória! Então, glória! Dá um glória aí, dá. E não podemos nos esquecer que a igreja deve permanecer unida como um corpo em Cristo. É por isso que ele é a cabeça. Se um membro se desligar da igreja, ou seja, sair do corpo, é como se ela não amasse mais a Deus e não pertencesse mais a ele. Então, se alguém decide, ó, Tchau, tô saindo da igreja, não vou mais frequentar a igreja, vou ser igreja em casa. essa pessoa ela não tem mais a Cristo. Isso. E se ela sair da igreja, o nome dela não vai estar mais escrito no livro da vida. Gente, olha só que coisa séria. Isso é um perigo. É um perigo. Se você está dentro de uma igreja, aceitou a Jesus, você automaticamente também está inscrito no hall de membro celestial. Isso. Mas se você sai da igreja, o seu nome também é cortado, porque você também não faz mais parte do corpo de Cristo. Misericórdia. Misericórdia. E quando nós estamos dentro da igreja, existem tantas bênçãos que nós podemos receber de Deus. O pastor da nossa igreja sempre nos ensina que Deus está presente na igreja e no ambiente de culto de uma forma que ele não está em mais nenhum outro lugar. Então nós precisamos valorizar essa presença de Deus e valorizar as bênçãos que ele nos concede. Por exemplo, os dons. Então Deus concede aos homens dons ministeriais e dons espirituais. Nos dons ministeriais nós temos evangelista, apóstolo, pastor, doutor, mestre. E nos dons espirituais nós temos os dons de cura, os dons de profecia, o dom da palavra de sabedoria, palavra de ciência, o dom da fé, dom de maravilhas. São muitas possibilidades de dons que são presentes que Deus concede para edificar a sua igreja. E o mais importante, Rebeca, esses dons estão disponíveis. Disponíveis, ou seja, eu e você podemos buscar e receber esses dons. Mas peraí. Ah. Como eu sei... na verdade, outra pergunta antes dessa. Ah. Como eu consigo esses dons e como eu sei quais eu tenho? E aí, essa eu vou deixar para alguém que sabe responder. Olá, pré-adolescentes! Você sabe que se você tem um dom espiritual, será que o seu dom é profecia? Será que o seu dom é cura? Será que o seu dom é fé? Será que o seu dom é operação de maravilhas que você vai poder orar e abrir e fechar os céus, poder abrir o mar e fazer coisas maravilhosas? Pois é, os dons de Deus estão disponíveis a todos nós e nós devemos buscá-los e querê-los. Paulo diz que nós devemos desejar ansiosamente os dons porque estão disponíveis a todos nós. Existem os dons espirituais, que são os 9 dons enumerados por Paulo. Existem os dons ministeriais, os chamados 5 dons. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e mestre. Quais são esses dons que você tem, já que esses dons são dados por Deus? Os 5 ministérios são os dons dados para aqueles a quem Deus escolhe, né? Ninguém deseja ser apóstolo, ninguém deseja ser
mestre, porque esses dons são dados por Deus, independente da nossa vontade, porque está na escolha da soberania divina. Mas os dons espirituais, que são os 9 dons que Paulo distribuiu em dons de poder, em dons de elocução, que são os dons de fala, os dons ligados à sabedoria, à ciência e ao conhecimento e ao discernimento de espírito, que são dons disponíveis a todos os crentes. Esses dons podem ser buscados, desejados. Você pode desejar buscar o dom de profecia, você pode desejar buscar o dom de cura, você pode desejar buscar qualquer um desses dons. Como eu sei que eu tenho um dom, é quando esses dons começam a evidenciar na minha vida e começa a haver manifestações espirituais que vão surgindo aos poucos, crescendo até ela ficar de forma mais plena. Que nós possamos amar a Deus e buscar dons maravilhosos. Deus tem dons poderosos para te dar. Deus abençoe você. Entendeu agora, Rebeca? Entendi, Larissa! Ué? Cadê? Tá bom. Então vamos continuar a nossa aula. Muito obrigada, pastor, pela sua explicação. E a gente viu que ninguém é novo demais para buscar Deus, né? Verdade, a gente sempre com pode certeza. buscar mais do Senhor. E agora, Larissa, nesse último tópico, vamos falar sobre como a igreja revela o amor de Deus ao mundo. Porque a igreja ela é representante de Deus na Terra. Então nós precisamos dar um bom exemplo no amor, nas boas práticas, na moral, em tudo, né? É verdade. E tem gente, Rebeca, que trata o outro mal. Ah, lá vem. Acorda mal-humorado. Não. Acorda daquele jeito assim, ó. Acordei. Acordei, mas não deveria. Porque é assim, eu acordo assim. Tô mal-humorada mesmo, tá? Não fala comigo que eu só funciono depois das 10 da manhã. Licença. Tem gente que faz isso, Rebeca. Acorda mal-humorado, não quer falar com ninguém, responde Fala mal, xinga, fica Nossa. nervoso, mente pros outros, não fala comigo, eu não quero saber de nada. Isso tá errado. Isso é coisa de crente fazer? De quem é representante de Deus na Terra? Ah, não, mas tem gente que faz, né? Se tem gente que faz. Não, e você não sabe qual que é o pior, Larissa, você não sabe. Qual que é o Você- pior? Qual que é o você- pior? você Tem pior ainda? Tem! Tem pior. Tem gente que pega. Não, vem o santo de Deus, o iluminado da terra. Vem a criatura. E antes de chegar na escola, ela já tá arrumando confusão com todo mundo. Ela nem entrou na escola, já arruma confusão. Não entrou nem na porta. Na Não. porta da escola arruma confusão. Aí fala. Aí o professor fala, não pode falar. O que a pessoa vem e fala? Quem manda na minha boca sou eu. Quem manda na minha boca sou eu. É mole. Isso é coisa de quem é representante de Deus na Terra? Não! Aí a pessoa ainda vem um amigo, coitado do amigo, pra esse sujeito, pra esse pré-adolescente santo. Fala bem assim, amigo, por favor, me ajuda nesse exercício. Eu tô com dificuldade. Aí vem esse santo de Deus e fala o quê? Você não sabe fazer isso? Isso é muito fácil. Como é que você não reprovou? Aí depois, quando tá todo mundo guardando material, vem esse santo anjo de Deus que acabou de assistir um dia antes a O que EBD, ele assistiu? A EBD. A EBD. Glória a Deus. E vem falar o quê? Querido, Deus chama. Pra esse mesmo sujeito que ele fez ignorância o dia inteiro. Vai aceitar Jesus? Não vai. A pessoa tratou o outro mal a semana toda e depois quer falar de Deus? Nunca que vai aceitar Jesus. Um amigo desse foi maltratado, não foi ajudado e depois ainda tem que ouvir, né, desse santo de Deus que precisa aceitar Jesus. Gente, nós precisamos ser coerentes com o nosso discurso. Não adianta nada a gente falar, Deus te ama, e responder pro professor, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Não adianta, nós precisamos viver aquilo que a gente prega. Verdade. Assim como os crentes lá da igreja primitiva. Olha só, para tudo. Oi? Estou recebendo aqui no meu ponto uma informação exclusiva. Parece que tá vindo uma matéria exclusiva por aí. Vamos ver. Poxa.
Atenção, atenção! É isso mesmo, Larissa. Estamos aqui agora em Jerusalém para cobrir esse evento inédito que tem acontecido. Parece que tudo começou na festa do Pentecostes, onde pessoas chamadas cristãos estavam reunidos. Fontes informam que veio um som do céu, um vento veemente que encheu toda a casa onde eles estavam, e foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles. Agora nós estamos com uma convidada especial. Priscila, conte pra nós o que tem acontecido entre vocês. Claro, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. As pessoas estão vivendo em comunhão e todos ajudando uns aos outros. E você poderia nos falar o que aconteceu naquele dia em que tantas pessoas se reuniram e se converteram? Ah, sim, foi um dia maravilhoso. Pedro e os outros discípulos falaram sobre Jesus, pessoas se converteram e receberam o Espírito Santo. Mas como as pessoas vivem depois disso? Parece que tá todo mundo comentando. Isso realmente muda alguma coisa na vida das pessoas? Com certeza, depois do batismo do Espírito Santo, as pessoas começaram a viver em comunhão e dividir tudo mesmo que elas tenham. Outra coisa também, que as pessoas começaram a vender os seus terrenos e darem dinheiro aos necessitados. Então, como assim as pessoas venderam as suas próprias casas? Sim, semana passada, Barnabé vendeu sua propriedade e deu dinheiro aos discípulos. Milagres acontecem todo o tempo. Semana passada também, um coxo foi curado. Minha vizinha também foi curada. E a irmã da minha amiga também foi liberta de um espírito maligno. Milagres acontecem todo o tempo. Uau, isso tudo é mesmo incrível! Além disso, nós vivemos em comunhão e alegria. Comemos juntos, oramos juntos e louvamos a Deus. Olha, vocês são de fato inspirações para nós. Mas você, Priscila, quer deixar algum recado para aquelas pessoas que estão nos vendo no futuro? Sejam cheios do Espírito Santo, preguem a palavra de Deus com muita alegria. Glória a Deus! Muito obrigada, Priscila. Agora nós voltamos para o estúdio da Marcas do Evangelho no futuro. No futuro. Tchau! Uau, que entrevista incrível! Vocês viram? Ó, que furo de reportagem foi esse? Chocada. Palmas para os nossos repórteres aí da Marcas News, que eles estão atentos em tudo que está Realmente, acontecendo. Pessoal profissional. É, o pessoal profissional. E é maravilhoso, gente, ver como esses irmãos da igreja primitiva eram amorosos, eram liberais com o seu dinheiro, eles vendiam as suas propriedades, eles eram unidos em tudo que eles faziam, repartiam os bens com todos, estavam sempre na igreja. Eram ativos essa galera. Mas aqui, pré-adolescentes e Larissa, vocês sabiam de uma história de um jovem, que ele era rico? O jovem rico, da Bíblia. Isso aí. Aí ele foi até Jesus, né? Aí ele chegou assim e falou, Jesus, quero muito servir, tal. Aí Jesus falou, calma, só seguir meus mandamentos. Amar o próximo, todo mundo, tal. Aí ele chegou assim, não, tudo isso aí que você tá falando, já sei. Tô dentro. Desde sempre, desde que eu nasci, já era assim. Nasci pronto já. Aí Jesus olhou assim e falou, poxa, parabéns, palmas pra você. Aí, então já que você já faz tudo, já que você é um cara rico e tal, pega e vende todas as suas propriedades, dá aos pobres, aos necessitados. Aí o jovem rico fez o quê? Voltou triste. Ele não vendeu. Se lamentando, não vendeu. Por quê? Porque ele amava o dinheiro. Então, ele achou que era, né, o top, o bonzão, já faço tudo isso, já obedeço os mandamentos, mas ele não quis obedecer o que Cristo pediu a ele, que foi vender o que ele tinha. Ou seja, a motivação do coração dele não era uma motivação de agradar a Deus de verdade, porque ele não estava disposto a dar tudo o que ele tinha. Diferente dos cristãos da igreja primitiva, que davam tudo que tinham, vendiam tudo que tinham. E sabe por que eles eram assim, Rebeca? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Eles sabiam dar importância para aquilo que verdadeiramente era importante. Eles receberam o poder de Deus e assim eles conseguiam entender
o que eles precisavam fazer para agradar a Deus de verdade. Eram crentes de verdade. Eram crentes de verdade e eram a igreja de Deus. Então, hoje, fica essa lição para nós. Será que eu estou sendo igreja de Deus? Será que eu estou sendo cheio do Espírito Santo? Será que você está sendo cheio do Espírito Santo? Será que você é disposto a dar tudo o que você tem? A renunciar tudo o que você tem? Porque isso é ser igreja. Os apóstolos, eles foram perseguidos, maltratados, caluniados por causa do evangelho. Nenhum deles buscava vingança. Eles simplesmente oravam e confiavam de que Deus estava com eles. Olha só. Que confiança é essa? Que vida é essa que eles viviam em santidade, em amor, em pureza? E é exatamente isso que é ser igreja de Deus. Então, se você aí está se perguntando por que eu tenho que ser igreja, se você não entendeu até aqui, volta no início da aula e assiste tudo de novo, porque tudo que a gente está falando é o que é ser igreja. Amém? Amém. Então agora nós vamos ver uma outra forma de ser igreja, que é ofertando. Ofertando. Nessa hora você pode ofertar, assim como os cristãos da igreja primitiva faziam, né? Aqui embaixo estão aparecendo todas as informações para você ofertar. E nós temos também os 1000 valentes, né, Rebeca? Pois é, e também tem o voto dos 1000 valentes. Você pode ser um valente através das informações aqui embaixo. Faça um voto para ajudar a gente a comprar este espaço maravilhoso que está aparecendo aí, na tela. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oi, sou eu de novo, a outra é a Rebeca. Gente, vamos pro quiz agora. Então vamos lá para a primeira pergunta. Qual o propósito da igreja? Letra A, apenas socorrer os necessitados. Letra B, ser representante de Deus na terra, demonstrando amor, boas obras e pregando o evangelho. Letra C, ficar dentro do templo adorando a Deus. Letra D, pregar que as pessoas irão para o céu de qualquer jeito porque Deus as ama. Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra B, que diz ser representante de Deus na terra, demonstrando amor, boas obras e pregar o evangelho. Agora vamos para a próxima pergunta. Número 2. Responda se está correto ou incorreto. Não preciso ir para a igreja, pois eu sou a igreja. Essa frase está... Tempo na tela. E a resposta certa é que ela está incorreta. Próxima pergunta. O que significa dizer que Jesus é a pedra angular? Letra A. Significa que ele é o engenheiro e construtor da igreja. Letra B. Significa que ele é como uma pedra, resistente e duro. Letra C. Significa que ele é a base, o alicerce sólido essencial sobre o qual a fé cristã é construída.
Letra D significa que ele foi o primeiro a construir uma igreja. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C. Significa que ele é a base, o alicerce sólido e essencial sobre o qual a fé cristã é construída. Pergunta 4. Como se comportavam os irmãos da igreja primitiva em Atos 2? Letra A. Eram maldosos, não compartilhavam nada e precisavam se arrepender. Letra B. Eram cheios do Espírito Santo, amorosos e liberais. Letra C. Faziam obras de caridade e não anunciavam o evangelho. Letra D. Eram cheios do Espírito Santo, mas não vendiam suas propriedades. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra B. Eles eram cheios do Espírito Santo, amorosos e liberais. E é isso, eu espero que vocês tenham acertado tudo. Fiquem com Deus! E agora, a aula ainda não terminou, mas nós chegamos aqui para finalizar. Poxa vida! Vocês já responderam o quiz? Será que eles acertaram? Eu acho que eles Acho que acertaram, não? Acho que eles Com arrasaram certeza. nesse quiz. Mas nós vamos orar para finalizar a aula de hoje e dar tchau, né? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos permitiu finalizar essa aula, porque o Senhor tanto nos ensinou nessa manhã sobre a sua igreja, sobre a importância de nós fazermos parte da igreja. Deus, se existe alguém que ouviu essa aula e desejou fazer parte, Senhor, que o Senhor possa morar no coração desse pré-adolescente ou dessa pessoa e que ela possa, Senhor, se reunir na igreja para assim fazer parte do corpo de Cristo. Continua nos abençoando, continua conosco nesse dia. Em nome de Jesus, amém! Amém. Então agora, Tchau!